Você já viveu um relacionamento onde você fazia tudo pela outra pessoa? Abria mão das suas coisas em prol dela? Tentava solucionar os problemas dela, resolver a vida dela? E sentia que isso não era recíproco? Que ela não fazia o mesmo por você? Que a doação era desigual? Ou talvez você tenha vivido um relacionamento onde você sentia que não conseguia fazer nada sem a outra pessoa? Gostava da opinião dela sobre tudo e para tudo e não fazia nada só, sempre na companhia dela. Esperava para ela ir contigo resolver qualquer coisa. Se você disse sim para qualquer um desses casos, é muito possível que você seja uma pessoa com dependência emocional. E isso não te deixa ter relacionamentos de conexão saudável e realizadora. E aí, vamos aprofundar esse assunto? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Pacificando, o programa onde você me diz como foi a relação com seus pais lá na infância e eu te digo quem tu és. Eu sou Andresa Pires, sua terapeuta integrativa de cura de paz, e aqui eu ensino pessoas que cresceram em desarmonia com seus pais a recuperar o seu poder raiz para desfrutar de realização nos 4 pilares mais importantes da vida: relacionamento, finanças, carreira e poder pessoal. Mas antes, eu tenho um recado para você. Este episódio de hoje faz parte de uma série especial de aquecimento para o meu evento Corte a Insegurança na Raiz, que vai acontecer no dia 8 de dezembro, às 20 horas. O evento Corte a Insegurança na Raiz é um aulão ao vivo, online e gratuito aqui no YouTube, onde eu ensinarei pessoas que cresceram em desarmonia com seus pais a cortarem a insegurança na raiz. Clique aqui embaixo na descrição e se inscreva gratuitamente no link que eu vou deixar aqui. É lá, nessa aula, que você não pode faltar se você quer saber como acabar com os danos que a insegurança está causando na sua vida. E olha que não são poucos, hein? Então, dia 8 de dezembro, às 8 horas da noite, a gente se encontra. Até lá! E o tema do episódio Pacificando de hoje é dependência emocional, que é uma outra face da insegurança e que rouba aí o seu poder raiz. Se você sentiu que faltou cuidados emocionais e afetivos para você lá na infância, seja porque você foi criado sem um dos pais, apenas com o pai ou apenas com a mãe, ou sem os dois, com outro parente, um tio, avós, primos, irmãos mais velhos, ou até em um orfanato, ou até porque o ambiente onde você cresceu era conflituoso ou frio, sem demonstração de carinho, de afeto, sem abraço, sem beijo, sem eu te amo, sem elogios, reconhecimento. E você não se sentiu uma criança valiosa, importante, uma criança amada, Se você passou por um desses cenários, as chances de ter desenvolvido uma carência afetiva exagerada são muito grandes. Mas ao invés de afeto, o que você recebeu foi uma superproteção, que não te deixavam fazer nada, ser nada, tentar nada sem ajuda, escolhiam desde a roupa que você ia vestir após o banho até o penteado que você ia fazer e o que você podia comer. E você não podia opinar sobre nada, ficando ali, mercê do cenário como uma criança boazinha. Nesse caso também a carência afetiva. Porque a carência afetiva deriva da falta de zelo ou do excesso de zelo. O carente é alimentado pela falta de autoconfiança. E se os seus pais faziam tudo por você, você duvida da sua capacidade de fazer e ser qualquer coisa sozinho. Mas o que é essa tal de dependência emocional, Andresa? A principal característica da dependência emocional é que a atenção da pessoa está no outro. O outro está no centro, O meu foco não está direcionado para mim. O meu foco está direcionado para o outro, E a dependência ela se mostra ao cuidar e preocupar com o outro com tanta maestria e tanta vontade que a sua própria vida deixa de existir. O que gera ainda mais dependência. Por quê? Ao colocar o outro no centro da sua vida, você não enxerga mais nada além dele.
Você não enxerga as suas próprias necessidades e vontades, né? Você vive para o outro. E a dependência emocional também é conhecida como carência afetiva. Então, várias vezes você ouve falando carência e tudo mais. Então, ao final, eu vou deixar aqui um exercício, né, como a limpeza emocional para limpar a dependência afetiva e devolver o seu poder raiz, tá? Essa limpeza será com uma técnica chamada acupuntura sem agulha, que é minha técnica preferida, que atua diretamente no seu inconsciente. Vocês vão amar, é fantástica, tá? Deixe-me fazer 5 perguntinhas que vão te ajudar a identificar os traços de dependência emocional em você. Você sente uma enorme necessidade de cuidar do parceiro ou da parceira? Mesmo que isso signifique muitas vezes sacrificar pontos importantes da sua própria vida? Tudo gira em torno do seu relacionamento? Você adora sentir e ser útil para o outro? Você evita qualquer conflito por acreditar que um relacionamento feliz é aquele que não tem brigas? E também por medo de chatear e perder o seu parceiro ou sua parceira? Em muitas situações, você se sente inseguro ou insegura e é incapaz de defender a sua autonomia, aquilo que você deseja realmente fazer, ou comprar, ou ser. Evita dizer o que pensa e sente e quer, porque a reação do outro pode ser negativa. Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, fique atento no que eu vou dizer agora para frente, ok? E você pode me dizer, mas Andresa, todos nós dependemos de outras pessoas. A gente precisa de outras pessoas. Eu vou te explicar a diferença entre depender e precisar. O tempo inteiro eu preciso de várias pessoas. Por exemplo, para eu ter arroz na minha mesa, alguém plantou o arroz, alguém cuidou do arroz, alguém colheu o arroz, alguém descascou o arroz, empacotou o arroz, comercializou o arroz e muitas vezes até cozinhou o arroz para mim. Não é verdade? Percebe de quantas pessoas eu precisei para que isso acontecesse? Eu precisei de todas essas pessoas para eu ter arroz na minha mesa. E é isso que eu penso nos meus momentos de gratidão. Mas eu não dependo dessas pessoas. Eu não dependo delas para eu me sentir mais ou menos Andresa. Eu não dependo delas para me trazer sentido de quem eu sou na vida. Eu não dependo delas para eu me sentir valorizada, para eu sentir que eu tenho valor, né? Eu não sinto medo de não chegar arroz na minha mesa. E se não chegar, eu simplesmente como outra coisa e está tudo bem, eu não sou menos por isso. Agora, o indivíduo carente, né, a pessoa carente, depende do outro para se sentir feliz, para se sentir amado, né, para se sentir alguém, para ter senso de valor. Por isso, essa pessoa aceita qualquer tratamento, por medo de ficar sozinha. Mas eu vou falar uma coisa para você que vai contrariar tudo isso e às vezes vai até te chocar. Está preparado? Lá vai. Muitos dependentes emocionais não sabem que são dependentes. Sério, Andresa? Sério. Inclusive, você pode ser um deles. Isso acontece, sabe por quê? Porque não existe só um tipo de dependência emocional. Eu vou falar das duas aqui para vocês. Mas antes, eu quero deixar claro que a dependência emocional precisa de ter uma outra pessoa para ela existir. Né? Essa pessoa pode ser um parceiro afetivo, ou o seu pai ou a mãe, um irmão, uma irmã, ou outro parente, chefes no trabalho, amigos. Não precisa ser apenas um relacionamento romântico, tá? Enquanto eu estou aqui falando de dependência emocional, eu aposto que você está aí imaginando aquela pessoa pegajosa, grudenta, né? Que não consegue fazer nada sozinha, que liga de 10 em 10 minutos e fica esperando o outro para resolver qualquer coisinha junto com ela. Está ou não está? Fala a verdade. E este sim é um dos tipos da dependência, né? Esta é a dependência passiva. O dependente passivo vive em função do outro. É o outro que decide, é o outro que manda, é o outro que deseja.
E o dependente passivo faz de tudo para não desagradar o outro. Por quê? Porque ele tem muito medo de ficar sozinho, de terminar a vida só, de não achar alguém igual, né, para ter um relacionamento novamente. Mesmo que o relacionamento atual esteja cheio de problemas, ainda assim ele tem esse medo. O dependente passivo engole muito sapo. Muitas vezes é uma pessoa ciumenta. É uma pessoa que perceptivelmente vive à mercê do outro. Tem muita dificuldade em dizer não. Não se posiciona. Se você perguntar a opinião dele, ele vai te responder algo tipo: podem ir escolhendo aí o que vocês quiserem, porque para mim qualquer um tá bom. É difícil saber os gostos do dependente passivo, porque ele quer agradar tanto e ele acaba seguindo a manada. E por ter essa postura passivona, as pessoas nem pedem mais opinião para ele. E muitas vezes ele também não sabe os próprios gostos. Ele nem se permite pensar nisso. Eu tive uma aluna no desafio do poder do amor próprio que chorava por não conseguir dizer não. Inclusive, ela narrou para mim um acontecimento em que o marido queria ir para a casa de um parente dele e mesmo ela não querendo isso, né, e já tendo marcado outro compromisso, inclusive, ela não falou para ele. Ela simplesmente aceitou a vontade do marido e depois chorou de ódio de si mesma, por não ter conseguido nem sequer tentar negociar aquilo que ela queria. Isso é dependência. Teve um outro caso também de uma aluna que me disse que ela não conseguia ir ao shopping comprar um tênis sozinha. Esse é o dependente passivo. Ela não vai. Acha difícil deslocar sozinha. Às vezes tem até medo. Não consegue escolher sozinho o tênis que quer. Não consegue decidir sozinha a forma de pagamento, se vai ser à vista ou se vai dividir em quantas vezes. Simplesmente não consegue, porque o dependente emocional passivo ele precisa de aprovação constante, de consentimento, de opinião. E se tudo isso acontece, ele está em paz. Se não acontece, ele se remói de indecisão, de insegurança. E muitas vezes o dinheiro é dele, hein? As decisões é que não são. Essa indecisão, essa insegurança consome muita energia da pessoa. E na cabeça dele pode passar a impressão de que ele está mostrando para o outro quanto que o outro é importante e faz diferença na vida dele. Olha, eu não sei viver sem você. O outro, né, por sua vez, pode estar pensando: nossa, mas não consegue comprar um tênis sem mim. Porque tudo requer equilíbrio, né? O carente passivo não suporta ficar sozinho. Seja sozinho sem estar dentro de um relacionamento, ou sozinho dentro de casa mesmo, morar só, por exemplo. Né? Ficar muito tempo sozinho em casa ou ir para um lugar onde ele se sinta sozinho faz com que ele perca o senso de orientação própria. Fica sem sentido para ele. Ele se sente vazio, se sente incompleto. Ele também quer realizar alguns planos, mas por não ter ninguém para fazer junto, acaba por não fazer. Porque ele duvida da sua capacidade de fazer, de realizar algo. O dependente passivo duvida que consegue fazer sozinho. Duvida da sua capacidade de realização. Tudo parece difícil, custoso para ele, sabe? E ele precisa de alguém para ajudar. Guarda isso aí. O dependente emocional passivo duvida da sua capacidade de fazer sozinho. E até agora, quem se identificou com essa dependência passiva? Ou quem aí conhece alguém que é desse jeito? Coloca para mim aqui embaixo. Olha, e não precisa ficar com vergonha não, viu gente? Admitir o problema é o primeiro passo para a resolução do problema. Coloquem aqui embaixo para mim quem sofre com essa dependência. Daqui a pouco eu vou contar para vocês qual era a minha dependência. Agora eu vou te mostrar outro tipo de dependência emocional que muitos de vocês carregam e não percebem. A dependência emocional ativa, que é o segundo tipo. Essa sim é difícil de identificar. Essa é complicadinha. E curiosamente é a que mais tem chegado aqui para mim ultimamente nos atendimentos individuais com os clientes. Essa dependência destrói a vida do ser humano, de um jeito assim, que dá dó. Porque ela acontece por níveis. E no início, nos primeiros níveis, que podem durar por anos, inclusive,
não parece ter algo de errado, não parece estar acontecendo nada fora da curva. Porque o dependente emocional ativo, nos primeiros níveis, está plantando. A coisa começa a feder é quando ele percebe que nunca vai receber nada do que plantou de volta, nem mesmo reconhecimento. Pelo contrário, ele está recebendo coisas opostas a isso. Aí o mundo cai. Aí, como diz a minha avó, a porca torce o rabo. Mas me conta aqui, você está curtindo esse assunto? Então dá um joinha aqui embaixo, já ativa o sininho para você receber mais conhecimento como esse, que vale ouro, né, gente? Imagina como seriam nossas vidas se isso fosse ensinado lá na escola. E aproveita e compartilha com aquela pessoa que está vindo aí na sua mente o tempo todo enquanto a gente vai falando. E também com aquela com quem você deseja conversar, comentar sobre esse assunto. Ok? Então vamos voltar aqui. Ao contrário do dependente passivo, que duvida da sua capacidade de realizar e fazer sozinho, o dependente ativo não duvida não. Ele realiza suas tarefas, faz o que precisa ser feito. Claro que isso até ele entrar em crise, porque vocês vão ver aqui que depois que ele entra em crise, ele se banana todo. Mas antes da crise vir, ele é a própria independência em pessoa. Ou pelo menos é assim que ele se vê e também é visto, viu? Mesmo, Andresa, mesmo. Por isso é difícil para ele e também para as pessoas em volta identificar a dependência. Onde está a bendita da dependência desse ser humano tão independente? É o que a gente costuma pensar. Na maioria das vezes, ele é independente financeiramente, embora esteja sempre apertado, às vezes até mesmo endividado, porque ele tem um problema de não valorizar a si. E o dinheiro não gosta de quem não gosta de si. O dinheiro pode até vir, mas vai embora rapidinho. Mas este é um assunto para outro vídeo, né? Se você quiser saber mais sobre isso, coloca aqui para mim nos comentários que eu faço outro vídeo falando sobre isso. Do dinheiro não gosta de quem não gosta de si mesmo. Vai ser um prazer aprofundar nesse assunto. Voltando aqui, o dependente emocional ativo é uma pessoa considerada inteligente racionalmente. Também não é tão dependente da opinião dos outros como o passivo é. E não é dependente dos parentes. É um indivíduo independente que, na maioria das vezes, cuida ou ajuda muito os seus familiares, que se precisar se sustentar só vai dar conta, mas sempre tem alguém no centro da vida dele, que não é ele. Às vezes uma mãe, às vezes o pai, às vezes o parceiro, né, ou a parceira, a avó, uma tia, nunca ele próprio. E ele faz tudo para essa pessoa. Ele vive para realizar os sonhos dela, as vontades, os caprichos, as necessidades, antes mesmo que ela se manifeste. Ele tenta adivinhar o que fazer para que este ser seja cada vez mais feliz e mais orgulhoso dele. E esta sempre é a busca do dependente ativo. Porque o dependente emocional ativo, ele não duvida da sua capacidade de fazer, como eu disse. Ele duvida da sua capacidade de ser alguém, de ser importante, de ser amado, de ser valorizado, de ter valor. E para compensar isso, ele faz coisas para essa pessoa que está no centro da vida dele, em busca desse sentimento de reconhecimento, sabe? De ser valorizado, elogiado, né? Por meio da conduta dele. E é aqui que está a pegadinha. Ele não percebe que ele está fazendo isso. Ele não percebe que ele está barganhando amor e reconhecimento. Guarda aí. O dependente emocional ativo duvida da sua capacidade de ser importante, ser alguém valioso. Né? Ele não sente isso, ele não consegue enxergar isso nele. E por isso ele faz para compensar. Quando isso acontece, né, em um relacionamento com familiares, pode ser que ele nunca perceba. Inclusive, pode se passar a vida toda vivendo os sonhos da mãe, ao invés dos seus, por exemplo. Lutando para ser o orgulho dela. Né? A dor do dependente ativo é exatamente essa. Ele se esforça muito, mas ele não sente que é reconhecido. Ele passa a vida inteira fazendo isso quando ele não se trabalha. E aí ele se apaixona. E no relacionamento afetivo sexual, algo de errado não dá certo para ele.
A pessoa dependente emocional ativa não se sente boa o suficiente. E por não conseguir sentir o seu próprio valor, não sentir o seu próprio amor, ela duvida do afeto das outras pessoas para com ela. E por isso começa a cuidar do outro, a fazer pelo outro, a se tornar na cabeça dela indispensável para o outro, esperando ser reconhecida, admirada, idolatrada, salve, salve. E é como se ela pensasse assim: se eu fizer tudo isso para alguém, é impossível esse alguém não me valorizar. É impossível esse alguém não me amar. Só que isso não acontece. Porque não é assim que as coisas funcionam. E para piorar, o outro se acostuma com essa doação toda, né, este cuidado todo, e aquilo que nós nos acostumamos passa despercebido aos nossos olhos. Não é verdade? Não chama mais atenção. Sem contar que esse cuidado, né, que o dependente emocional ativo despende em prol do outro é invasivo. Ele tenta resolver todos os problemas para o outro. E o outro começa a se sentir incomodado, sufocado com aquilo, né, invadido mesmo. Parece que ele ganhou um pai, uma mãe e não um companheiro. E aí começa a se afastar, isolar. Dependendo da personalidade dele, começa a mentir, a enganar, né, para ter um pouco de vida própria, né, já que o dependente quer cuidar de tudo para ele, ele começa a dar uma afastadinha discreta. Então, o dependente emocional ativo está cuidando do outro e o outro está se sentindo sufocado. E aí começa a evitar, a blindar e ignorar. Entenderam isso, né? E é neste ponto aqui que o ciclo vicioso começa. O dependente, sentindo essa mudança, pensa que não está sendo suficiente. E aí ele começa a se sentir inseguro, ameaçado e começa a fazer ainda mais pelo outro. Pela mãe do outro, pelo filho do outro, pelo cachorro do outro, ignorando ainda mais a si mesmo. E aí ele vai relevando mentiras, violências, indiferenças, friezas, toxicidades, desrespeito, traições. E o dependente emocional passa por cima de tudo isso, por cima de si, para cuidar do outro, para barganhar nessa demonstração de afeto. Ele ignora todos os sinais. Ele ignora tudo. Ele sente que é injusto não saber o que o outro está arrumando, não participar do que o outro está fazendo, não colher o afeto como ele dá, mas ele continua fazendo pelo outro, porque ele acha que o outro tem de mudar e vai mudar diante da atitude amorosa, carinhosa e dedicada dele. Ele pensa: quanto mais amoroso e dedicado eu for, mais eu vou mudar o outro. E ele continua suprimindo as suas próprias necessidades financeiras, físicas, emocionais, em prol do outro. Ele não percebe que essa atitude é como dar uma recompensa para o cachorrinho que fez um cocô no tapete. A pessoa não vai mudar se ela não está te priorizando como alguém importante na vida dela. Ao contrário, se ela está te ignorando, se ela está te menosprezando, te desrespeitando, algumas vezes te dando um gelo, e você está enchendo-a de carinho, de atenção, o que cargas d'água ela vai mudar? Ela não vai mudar. E é aqui que entra uma dor ainda maior. Porque essa pessoa, além de não mudar, também não vai embora da vida do dependente. E você deve estar se perguntando: por que não, Andresa? Presta atenção nesta resposta. Porque os parceiros dos dependentes, de qualquer tipo de dependência, também têm disfunções comportamentais. Também têm bloqueios emocionais que trazem traços de narcisismo, borderline, codependência. São pessoas com algum tipo de insegurança. Para não complicar, o parceiro, né, ou a parceira da pessoa dependente emocionalmente também não é uma pessoa inteira. Não é uma pessoa completa, pronta para um relacionamento saudável. Senão o relacionamento não se daria, né? Ao perceber a invasão ou a superdependência, a pessoa emocionalmente saudável automaticamente se desliga e vai embora. Não ficaria ali numa relação desequilibrada. Isso é inquestionável, gente. É por isso que você deve buscar a sua cura, a quebra dos seus bloqueios emocionais. Porque sem bloqueios para te sabotar,
Você toma atitudes melhores para você de maneira automática, né? Nem se quiser, você consegue ficar numa relação disfuncional. Acreditem, eu já tentei. Não dá cola. Meu Deus, quanto conhecimento, né? Como seria nossas vidas se a gente já soubesse disso, já bem novinho? Seria tudo tão mais fácil, né? A gente já sabe. Se tem um dependente emocional de um lado, do outro também tem uma pessoa com disfunções emocionais que acredita que não vai dar conta sozinha, que precisa do outro para tudo, que não consegue se posicionar, se impor, conversar, equilibrar. Que se aproveita aí da carência emocional do outro para fazer comentários que vai desvalorizá-lo e rebaixá-lo ainda mais, que vai moldar a vontade do dependente aos seus caprichos, que vai aproveitar desse cuidado e carinho todo e vai continuar fazendo o que for conveniente para si mesmo, sem se esforçar aí para retribuir. E no meio disso tudo, o dependente emocional sofre de uma solidão a dois inexplicável. Ele não sente que tem um relacionamento, que tem um colo, que tem apoio, que tem um porto seguro, que é amado, né? Ele sente que ele está só ali dentro da relação. E muitas vezes está mesmo. Inclusive sem poder contar consigo mesmo, porque ele está totalmente dedicado ao outro, né? E o que acontece com o dependente emocional ativo nessa relação, então? Ele tenta controlar, manipular. Ele sabe exatamente onde o outro tem de mudar para a relação ficar perfeita. E conversa sobre isso, e cobra sobre isso, e tenta, e insiste, até começar a sentir que a sua vida não faz mais sentido. Até perder o desejo de viver. Porque na mente dele, para a sua vida fazer sentido, o outro tinha de mudar. O outro tinha que valorizar e amá-lo por tudo que ele faz. E essa percepção de felicidade dele está atrelada ao outro. Ele começa a se sentir infeliz, fracassado, envergonhado. Sente que perdeu tempo, que perdeu tudo, que não tem mais nada na vida, que não tem mais nada que importa. E é aqui que ele se vê a vítima, ou coitadinho, ou injustiçado, porque na cabeça dele ele fez tudo certo. E fez de tudo, e se sacrificou. E, gente, isso é muito sério. Várias pessoas tiram suas próprias vidas nesta condição. É uma fase crítica e perigosa. De muita cegueira, sabe? De muita cegueira dentro dessa dependência emocional. Quando finalmente o dependente emocional consegue sair dessa relação, ele sai como o certo e o outro como o errado. Ele diz, eu fiz tudo por ele, ele não deu valor, e ele nunca mais vai encontrar alguém como eu. Lembrando que é ele que precisa tomar atitude e sair dessa relação. Porque o outro não vai terminar com ele. Por que terminaria com alguém que aceita suas migalhas emocionais e ainda faz tudo por ele? Não termina. Claro que a solução nem sempre é o término, né, gente? Os dois podem fazer uma terapia de casal, né? Podem procurar aí curar dos seus próprios bloqueios, né? Da dependência. E aí ver, né, o que são, em essência, sem esses bloqueios. E sentir, né, se a relação vai continuar compatível depois dessa limpeza. E o que acontece com o dependente emocional se ele sair dessa relação e não se curar por dentro? Não se trabalhar, não se libertar da dependência. Ele vai entrar em outra relação de igual dependência emocional. Mesmo que pareça tudo diferente no final, quando ele assustar, ele estará no mesmo lugar. O dependente emocional ativo demora para perceber que essa dedicação dele é acima do normal, é chata, é invasiva, é sufocante. É dependência emocional, não é cuidado. Ele demora para perceber que ele mesmo é que se coloca num lugar de desvalor para tentar ter reconhecimento. Conhece alguém assim? Ou você que é assim? Porque eu fui a dependência emocional ativa. Eu fazia tudo pelo outro. Era companheira boazinha, dedicada, como se a minha vida própria nem existisse. Eu vivia esse tipo de relação, com direito a tudo que vocês imaginarem. Chifres, traições nos negócios, deslealdades, mentiras. E eu só cuidava do outro.
das coisas do outro, da vida do outro, dos problemas do outro, em detrimento de mim mesma. E na minha cabeça, eu estava correta. Eu era a vítima, eu era coitadinho, o errado era ele. Eu não percebia que, com a minha atitude de não me valorizar, não me amar, não me colocar em primeiro lugar, eu estava era cúmplice e não vítima. E eu falo com propriedade desse assunto. Quando os clientes chegam para mim com sintomas de dependência, eu consigo enxergar até os níveis acontecendo. E sabe que dia que o dependente emocional de qualquer tipo vai ser valorizado? Nunca. Porque ele não se dá valor, ele não se prioriza, ele não tem senso de importância. E a gente recebe o valor que a gente se dá. Essa chavinha precisa mudar. E amar o próximo como a mim mesmo. É amar o próximo como a mim mesmo. Mas se eu não me amo, então também não amo o outro. Eu estou barganhando, é negócio, não é amor genuíno. É um processo muito doloroso, porque é inconsciente e as chaves custam a virar. As pessoas envolvidas não percebem o que estão fazendo, porque a gente atrai pessoas para nos curarmos, né? Para crescermos, para evoluirmos, e é para isso que servem os relacionamentos. Então, os dois lados ficam cegos ali nas suas condutas. Enquanto a pessoa que tem dependência emocional não se curar da sua insegurança, do seu sentimento de inferioridade, né, de não merecimento, de não aceitar o melhor, dessa questão toda do vitimismo, da falta de valor, e destravar o seu poder raiz, né, que ativa amor próprio, inteligência emocional, autoestima, poder pessoal, ela vai continuar se colocando em último lugar. A individualidade é um dos principais pilares de um relacionamento saudável. Em uma relação saudável, cada um cuida de si e os dois se auxiliam. A carência afetiva sufoca e destrói qualquer relação mais próxima. As conjugais, então, nem se fala. Porque gostar da presença do outro é uma carência normal, gostosa, saudável, né? Sentir saudade do calor, do cheiro. Depender da presença do outro, aí sim é carência. Carência afetiva, dependência. Observe se você consegue perceber esses sintomas de dependências emocionais em você. Medo de desagradar, de contrariar. E aí? Tem? Ciúmes excessivo. Não ter planos para sua própria vida. Não sabe para onde está indo? Sabe? Medo da solidão. Terminar um relacionamento e ficar só, ou até de terminar a vida sozinho. Tem? Viver em função dos outros, dos sonhos do outro. E aí? Submissão extrema às pessoas. Aquela fica baixinho, diminuído. Sentimento de inferioridade, de não ser tão bom. Tem? Crença de que a sua felicidade está condicionada a outra pessoa. Quando eu tiver alguém, eu vou ser feliz. E aí, tem? Consegue se enxergar dentro desses quadros? Normalmente não se manifestam todos em uma vez, em uma pessoa só, não. Né? Mas ter essas atitudes são alertas para você. E como se libertar, Andresa, da dependência emocional? Bem, basta limpar o sentimento de insegurança, de falta de valor que foi implantado no seu inconsciente lá no seu ambiente familiar, na infância, quando você não se sentiu bem-quisto, amada, desejada, reconhecida, valorizada. Não foi uma criança que sentiu isso. Lembra que no início eu falei sobre ser criado sem os pais biológicos, ou por apenas um deles, ou ser criado por outras pessoas, e ter faltado aí cuidados emocionais, afetivos e sobrado superproteção? Pois é, todos esses comportamentos criam no indivíduo o sentimento de insegurança, de falta de valor. E a dependência emocional só vai embora quando se cura essa falta. Ela está atrelada a isso. É daí que ela sai, que ela desencadeia, que ela nasce. A única forma de mudar é curar por dentro. Quando a cura interna ocorre, automaticamente os cenários externos correspondem a isso. Porque aí já não dá mais para você ficar em uma relação incompleta. O externo sempre corresponde ao nosso interno.
Dentro do meu programa Cura de Paz, tem inclusive um diagnóstico completo, né, para saber se a pessoa é dependente emocional e exercícios e limpezas específicas para libertar exatamente essa carência emocional advinda da infância. Uma técnica que eu uso com sucesso com os meus clientes e alunos é a ASA, a acupuntura emocional sem agulhas, ou EFT ou tapping, como também é conhecida. Ela permite limpar a fundo as emoções bloqueadas diretamente dentro do inconsciente da pessoa, porque muitas vezes a pessoa nem se dá conta de onde está a origem ou de como ela se comporta. Nós vamos fazer um exercício de limpeza emocional para dependência agora. Mas antes, me responda uma coisa. A linguagem que eu usei aqui com vocês nesse episódio de hoje foi fácil de entender? Ou eu precisava de mais explicações para gerar clareza? Me dê esse feedback, por gentileza. Pode me ajudar com a sua opinião? Para me permitir melhorar, ajustar, aprimorar aí para vocês os novos conteúdos, tá bom? Então vamos fazer agora o exercício, a limpeza emocional para a dependência emocional. Esse exercício é muito simples, basta você bater nos mesmos pontos que eu bater e falar as mesmas coisas que eu falar, ok? Os pontos que a gente vai utilizar são 9, são pontos da acupuntura sem agulhas, que é esse aqui, ponto do karatê, aqui no início da cabeça, tem um, início da sobrancelha, lateral do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, aqui na clavícula e aqui embaixo da axila, né, na região do mamilo ou dentro da alça do sutiã ali, tá? Não precisa preocupar em ficar preso aos pontos, basta realmente você seguir batendo nos mesmos lugares que eu bati. Combinado? Ok? Ponto do karatê. Repita junto comigo. Mesmo que eu sinta essa dependência emocional em mim, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa dependência emocional em mim, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa dependência emocional em mim, eu me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça, eu sinto essa dependência emocional em mim, me fazendo sentir que eu sou incompleta sem ter alguém ao meu lado. E quando eu tenho alguém comigo, essa pessoa se torna tão importante que eu não consigo tirá-la do centro da minha vida. Sinto que preciso de mais dela, ou que preciso cuidar dessa pessoa, ajudá-la com tudo que eu puder, mesmo que ela não esteja nem pedindo. Porque os problemas dela se tornam os meus problemas. Penso que se eu fizer tudo por alguém, não tem como essa pessoa não me dar valor. Não reconhecer a minha dedicação e não me admirar e não me amar. E nunca me deixar. Então eu não meço esforços. Eu faço tudo o que eu posso. Mas quando eu vejo, eu já me perdi de mim. Eu já perdi a referência de mim mesma. E essa pessoa começa a me magoar, me chatear. E eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como lidar com a relação. Eu não sei como sair da relação. Mesmo me sentindo rejeitada, mesmo sentindo o abandono em meio à relação. Parece que existe uma força maior, um certo tipo de esperança de que o outro mude e a gente ainda consiga construir uma relação feliz. Eu sempre coloco o outro no centro da minha vida, preferindo os planos dele aos meus, preferindo ajudá-lo com as coisas dele e muitas vezes até esquecendo das minhas. Sinto muita dificuldade em lidar com isso. Sinto muita dificuldade
em enxergar. Sinto muita dificuldade em parar de sofrer dentro desse tipo de relação. Eu me sinto boba, idiota, sem receber um mínimo de reconhecimento e consideração. Eu só queria conseguir ir embora, recomeçar, sem pensar que eu estou desistindo, sem sentir culpa, sem sentir medo, sem sentir que eu estou errada em não tentar até o último momento, até não aguentar mais. E assim eu vou seguindo, abrindo mão de mim e vivendo em prol do outro, enquanto o tempo vai passando. Pronto. Repita várias vezes essa limpeza. Veja o que vem para você de imagem, de lembrança, de sentimento. Conte a sua história batendo nos pontos, nesses 9 pontos. Conte o que aconteceu, o que você suportou, o que você já aceitou. Vá batendo nos pontos. Vai contando a história. Eu fiz isso, eu passei por isso, eu acho um desaforo. Já fizeram isso comigo. Vai contando a história. Quanto mais você levar essa limpeza para a sua vida, de forma individual, específica, melhor ela funciona para você. Tá bom? Então, faça até se sentir leve, tendo clareza, percebendo melhor os acontecimentos. Depois que você já tiver feito várias vezes a limpeza, e você estiver se sentindo leve, você pode fazer a rodada positiva, falando de coisas positivas, né? Eu chamo de rodada alavanca. Ok? Vamos fazê-la? Ponto do karatê junto comigo. Mesmo que eu sempre tenha tido essa dependência emocional, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sempre tenha tido essa dependência emocional, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sempre tenha tido essa dependência emocional, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Eu me perdoo por ter percebido que eu tenho dependência emocional. Eu me perdoo porque compreendi que não é culpa minha, que é reflexo do que eu vivenciei na minha infância. Eu me perdoo por não enxergar valor em mim e ficar buscando isso em outras pessoas. Eu me perdoo porque isso me dói muito. Por isso, eu escolho me perdoar e escolho caminhar na direção da minha própria cura, sabendo que ao me curar por dentro, eu poderei viver minha tão sonhada relação completa, realista, equilibrada, onde cada um dá 50% de si, sem desequilíbrio, sem pesar para um lado ou para o outro, sem que eu esteja carregando a relação nas costas ou sendo carregada por ela. Eu escolho me soltar de todo o medo e toda a insegurança em relação ao outro. Eu escolho me soltar de todo o medo de não ser amada, de não ser valorizada, de não ser reconhecida. Eu escolho buscar me amar, me reconhecer, me elogiar e saber quem eu sou. Saber meu valor, porque eu sou uma pessoa bacana, sou uma pessoa boa, que merece felicidade, que merece alegria, que merece reciprocidade no que eu sinto. E mereço me sentir à altura do meu parceiro ou da minha parceira. A partir de hoje, eu escolho viver atenta para não cair mais nesse tipo de relação, onde há um desequilíbrio muito grande e depois uma dor imensa. Pronto, dá uma respirada.
E é isso, gente. E lembre-se, precisamos limpar as emoções negativas, porque são elas que comandam como você se sente. E como você se sente determina como você vive. Até o próximo episódio do Pacificando. Beijo no seu coração e vamos juntos construindo uma vida consciente.